Olá, meus amores, bem-vindos à Chama da Alma. Meu nome é Sheila, eu sou terapeuta, taróloga, astróloga, responsável aqui pelo canal, que também é uma rede social lá no Instagram, te convido a me seguir lá. E, gente, sumi, né, e apareci novamente e até queria conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Para quem me acompanha lá no Instagram, sabe que eu fiz uma mudança muito grande na minha vida muito recentemente, né? Eu mudei de estado, basicamente, né? Não só mudei de casa, não só mudei de cidade, mudei de estado. E durante muito tempo eu tentei fazer essa mudança dando conta de tudo. E eu queria até conversar com vocês sobre isso, porque às vezes na jornada de chamas a gente passa por isso, né? A gente tem alguns gatilhos em relação a querer fazer demais, a querer sempre estar buscando alguma coisa para fazer, manter a mente ocupada, fazer mil e uma coisas para ter a sensação que a gente está fazendo algo. E eu passei por isso, tá? Eu tentei fazer as coisas da mudança, resolver as coisas da mudança, continuar meu trabalho de atendimento particular com os meus clientes, de terapia, de tarô e tal, e ainda produzir conteúdo para todas as redes sociais. E isso tava me exaurindo, tá, gente? Tava, tipo assim, muito pesado, muito cansativo. Tentar fazer demais e não fazer nada muito bem feito. Basicamente isso. E por que eu tô trazendo isso pra vocês antes da gente começar a leitura? Porque quem me acompanha mais de perto, né, quem me acompanha no Instagram, sabe que eu sempre digo que a gente aprende muito quando a gente observa o exemplo do outro. E eu sei que essa coisa de querer fazer demais é muito do divino feminino, né? Quer dar conta de tudo, se achar super heroína, a que faz, acontece, a que resolve não só as coisas dela, como as coisas do divino masculino. E eu vim aqui com um caso real para vocês dizer que não deu certo, tá, gente? Foi extremamente cansativo. Eu não tava conseguindo fazer nada bem, então eu precisei tirar uns dias pra concretizar, finalizar essa parte da mudança, colocar as coisas em ordem, rearrumar o escritório, rearrumar meu espaço de atendimento para conseguir gravar para vocês. E aí hoje a gente volta, tá? Com os vídeos no canal. Eu sei que semana passada eu falei que a gente iria voltar naquela semana, mas na minha na num pouco de desequilíbrio emocional e energético, eu realmente achei que eu ia dar conta de fazer tudo. Então, por isso que eu disse a vocês que naquele momento eu iria voltar a gravar vídeo, mas não dei conta. Agora sim, a mudança tá feita, eu já tô na nova cidade, já tá tudo certinho. Então, mais tranquilo, mais calmo. A gente volta aos poucos aos ritmos de vídeo. Com isso tudo eu aprendi também a respeitar mais meu corpo, minha energia e meu tempo, tá, gente? Fui aprendendo a olhar para mim, a entender que tudo bem fazer uma coisa de cada vez, né? Tudo bem não conseguir dar conta de tudo naquele tempo. E achei interessante trazer para vocês essa história, porque eu converso com vocês no particular e eu sei que não só sou eu que passo por isso, né? Essa coisa de querer dar conta de tudo. Mas hoje a gente voltando, eu falei hoje de manhã na live de Céu da Semana lá no Instagram. E lá no Instagram eu faço live toda segunda falando como vai ser o céu da semana e como ele vai impactar as nossas energias, tá, gente? Eu falei sobre a retrogradação de Plutão, a última vez que Plutão vai entrar em Capricórnio durante um bom tempo. Plutão ficou em Capricórnio durante 16 anos, entrou em Aquário no finalzinho do ano passado, início desse ano, e aí entrou em retrogradação. Então, quando ele entrou em retrogradação, ele saiu de novo de Aquário e agora tá voltando de Capricórnio, que é como se fosse fazer a amarração final de todo esse conteúdo que a gente viveu nos últimos 16 anos, que foi tema desse Plutão em Capricórnio. E como é um movimento muito grande e é um movimento geracional, coletivo, já que Plutão é um planeta do coletivo, eu pensei da gente perguntar o que é que a gente está encerrando na nossa jornada de chamas gêmeas com essa finalização de Plutão em Capricórnio. Um planeta coletivo, uma leitura coletiva. Então vamos entender o que é que essa energia aí de Plutão em Capricórnio
Plutão vai ficar em Capricórnio, gente, até o final do ano agora, tá? Ele só volta para o movimento direto em dezembro, se eu não me engano. Então, o que é que está trazendo para esse coletivo de chamas gêmeas? Quais são as finalizações que estão sendo feitas? O que é que Plutão vai trazer de novidade? Quais são as bagagens emocionais que a gente, enquanto coletivo, precisa soltar nesse momento para a jornada de chama continuar caminhando? Também falo sempre para quem me segue mais de perto, para quem assiste as lives, para quem me segue no Instagram, que quando a gente resolve o inconsciente coletivo, a gente ajuda também a nossa jornada individual de chama, já que é tudo uma coisa só, né? Somos todos um, estamos todos interconectados. Então vamos lá, né? A introdução desse vídeo foi enorme, mas finalmente vamos para a leitura. O que é que... olha só, gente. O que é que tá encerrando? E a gente começa com um 3 de espadas. O que é que tá encerrando? Dores, decepções, mágoas, ciclos onde a gente foi ferido no nosso ego. E aqui não só em relação à nossa chama, tá? Eu vejo isso aqui como na nossa vida, porque muitas vezes é só quando a gente desperta para essa jornada, é só quando a nossa chama ativa o nosso despertar espiritual que a gente consegue perceber o quanto a gente foi machucado durante a nossa vida, o quanto a gente foi magoado durante a nossa vida. Os pesos, as bagagens, os traumas, as dores que a gente carrega. Então, 16 anos, né, gente? Pensa aí o tanto de dor que a gente não acumulou dentro da gente nesses últimos 16 anos. Então, agora, com essa passada final de Plutão em Capricórnio, a gente tem a possibilidade de deixar ir essas dores, dores do ego, né? O 3 de espadas, espadas fala de mente. Então, essa dor é muito ego, é muito mental, pode ser crenças limitantes, pode ser padrão de pensamento negativo, autossabotagem, que a gente está tendo a oportunidade de encerrar de vez, fazer com que a gente tenha uma nova versão da gente mesmo daqui para frente. Pegar a carta que caiu. Olha só, tava falando de nova versão, a carta que caiu foi o 9 de ouros. A gente muito mais empoderado dentro da nossa energia, de quem a gente é, quem a gente deseja ser. E para que a gente faça esse empoderamento, para que a gente assuma essa nossa nova versão, a gente precisa se livrar das bagagens, né? A gente não pode querer o novo segurando o antigo firmemente na mão. Então, para a gente ser essa pessoa mais segura, mais empoderada, mais feliz, mais realizada na nossa jornada, é hora de deixar ir o que não serve, é hora de deixar ir as dores. E para quem acompanha aqui o canal, sabe que esse é um tema que já vem sendo tema do coletivo há algum tempo. Coisas reprimidas, né? A gente precisa entender que força emocional, força espiritual não é reprimir as coisas, não é fingir que tá tudo bem, não é muitas vezes olhar para um lado nosso que a gente não tá confortável e simplesmente fingir que não existe. É encarar de frente, é ter coragem, é ter determinação e saber que se algo tá vindo para o nosso caminho, a gente tem total capacidade de lidar com aquilo. A gente tem total capacidade de olhar aquilo no olho e dizer, eu vou encarar e eu vou vencer. Eu considero essa carta a carta do ego, tá, gente? Página de espadas. Eu considero essa carta a carta do ego. Então, assim, pode ser que nosso ego tenha pedido durante... E como carta de corte, a gente tem o 6 de copas, passado. Nostalgia, memórias. Então, assim, pode ser que durante muito tempo o nosso ego tenha pedido pra gente reprimir algumas coisas, porque pra ele era mais confortável, né? O nosso ego, ele tem um sistema de defesa muito inteligente que é o quê? Quando ele vê que algo está sendo danoso, tá sendo prejudicial, foi uma coisa assim que marcou de forma negativa, ele tem os mecanismos de defesa que muitas vezes envolvem reprimir e não lidar. Por quê? Lidar com a dor, passar pela dor, encarar a dor é muito desconfortável, é muito difícil, é muito mais
fácil fingir que ela não existe, vestir uma máscara, ficar na defensiva, ficar com medo do mundo, evitar o mundo. Então, o nosso ego ele tem muito disso, né? De se fechar. Feriu, fechou. E agora é como se essa passagem final final pelo menos por um tempo, tá, gente? Essa passagem final de Plutão pro Capricórnio dissesse assim, não, olha para esse ego. Isso é só um mecanismo de defesa, mas ele precisa ser olhado, ele precisa ser encarado. Essas dores, elas precisam ser libertas para que comece a curar. É como se fosse uma ferida infectada, né? Infectada não, infeccionada. Quando a ferida infecciona, muitas vezes, né, você tem que abrir ela de novo, raspar toda aquela carne apodrecida, enfim, não vou entrar nos detalhes gores aqui, né? Mas tem que raspar tudo aquilo para fazer com que a ferida cicatrize direito, senão ela vai ficar ali infeccionada, pode até causar uma morte, né? Então, assim, a mesma coisa. É hora da gente ensinar para o nosso ego que muitas vezes para a cura acontecer de uma forma definitiva, para a gente conseguir ser quem a gente veio ser no mundo, a gente precisa raspar toda aquela sujeira, todo aquele gore, toda aquela coisa desconfortável, nojenta, que a gente não quer olhar. A gente precisa encarar aquilo, tirar tudo aquilo da ferida para que a ferida cicatrize. Então é a oportunidade que a gente tem de olhar para o nosso passado e dizer assim, vou encarar isso e vou vencer, vou fechar esse ciclo, chega, eu não quero mais esse ciclo mandando na minha vida, eu não quero mais esse ciclo comandando as minhas escolhas. Então foi isso, meus amores, foi a mensagem que veio, tá? Foi uma leitura meio canalizada, mas eu espero que vocês aproveitem aí. Para quem fica acompanhando as lives, a gente vai falar muito dessa questão de cura, porque foi um tema muito, muito grande esse ano, tá, gente? Está sendo um tema muito grande esse ano, a questão de cura do passado, de deixar nascer uma nova versão, de se abrir para uma nova versão nossa, e a gente vai continuar falando disso, então vou repetir. Me segue lá no Instagram, a gente faz live todo domingo falando da jornada espiritual das chamas. Aqui no YouTube, a gente também vai continuar falando disso, tá? Principalmente para os membros do canal, onde a gente faz, assim, conversas um pouco mais profundas. E caso você queira ajuda para a tua jornada individual, para o teu momento de chamas, me chama no WhatsApp para a gente conversar um pouquinho e eu ver como eu posso te ajudar, tá bom? Um ótimo beijo, meus amores, e até um ótimo dia para vocês e até quarta-feira.